Agora vamos para a nossa realidade, para a nossa maré, que não é fácil também, né? Começando pela CPI do dia 8 de janeiro, dos atos golpistas. Ela começou hoje a ouvir, de fato, um dos convocados, né? Hoje ela ouviu a CPI, né? O Silvinei Vasquez, que é o diretor, comandou a Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro. E, além disso, a gente já entra nessa parte, mas além disso, eles aprovaram a convocação do ex-diretor da ABIN, que é o Saulo Moura da Cunha, aliás, e de Gonçalves Dias, que é ex-ministro do GSI. Também será chamado a depor o coronel Jean Lawande Júnior, que teve divulgado as conversas suas de caráter golpista com o Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, naquela entrevista que a revista Veja trouxe os diálogos, né, que foram encontrados nessa investigação da Polícia Federal, que são assustadores, né, os diálogos que eles travam ali. Dentre eles, tem um que chama bastante atenção, que é do coronel Lawande, que fala exatamente o seguinte, em um determinado momento da conversa, que ele está conversando com o tenente-coronel Mauro Cid. Pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara, convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso, o presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara, afirmou então o coronel Lawande Júnior em um áudio a Cid no dia 1º de dezembro de 2022, tentando convencê-lo de convencer Mauro Cid a falar com o Bolsonaro para então pedir que tenha ali uma intervenção, enfim, o golpe de fato. Bom, a largada foi dada, né? Hoje com o depoimento do Silvinei. O Silvinei falou que não tem a proximidade com o Bolsonaro, que não teve ação coordenada no dia da votação. Enfim, fez a sua defesa, falou que essa história ela é fantasiosa. Agora, o que eles querem montar, né? Eles querem montar o roteiro do possível golpe, desde ali do começo, né, durante as eleições, até o desenrolar, até chegar no dia 8 de janeiro. E aí eles vão pegar os personagens principais para montar essa história e ver que de fato pode tirar de mais concreto do que a própria investigação que a Polícia Federal já está fazendo. Será que dá para avançar? É um desafio fazer com que a CPI, de fato, avance para algum lugar. A gente está muito acostumado a ver CPI que são iniciadas com grande ousadia, com visões de revelar grandes coisas, e no final o que a gente vê são meros palanques políticos, e cada um vai lá, faz o seu discurso, no final sai um daqueles relatórios água com açúcar e nada de verdade acontece. Acho que essa CPI já começa com um desafio muito grande, que é provar que a sua existência não é só um palanque tanto para os opositores, que, bem, né, os opositores de hoje são os ex-governistas, então para aqueles que defendem Bolsonaro e que esperam conseguir envolver pelo menos alguma parte do governo Lula nessa trama, para que não seja apenas uma CPI vazia, mas principalmente para os que hoje são governistas, que eram opositores ao governo Bolsonaro, que veem nessa CPMI uma oportunidade de mostrar que, de fato, havia uma tentativa de golpe e que a CPI se justifica. Havia muito debate antes da CPI, se ela realmente valeria a pena, se não era só uma coisa para ser palanque para os políticos. Eu acho que a CPI tem uma oportunidade agora de mostrar que, bem, a CPI tem uma função e que estão indo atrás de pessoas. Eu acho que a reportagem da revista Veja puxa um fio desse novelo, começa a mostrar que, de fato, havia muito mais do que aquele simples documento que estava lá no computador do Anderson Torres e tal, que havia, de fato, uma trama ao redor do presidente Bolsonaro, pelo menos, para que se desse um golpe. E nesse sentido, a existência dessa trama começa, por exemplo, com o comportamento da Polícia Rodoviária Federal, né? Que fez uma gigantesca operação, coincidentemente nos estados do Nordeste, onde um dos candidatos flagrantemente deveria ter o maior apoiamento, né? E uma operação completamente atípica. Né? E aí existem dados que parecem mostrar com clareza de que ali houve uma operação orquestrada para se obter um determinado objetivo, que era impedir que eleitores de Lula
fossem votar, tivessem acesso à urna, né? Agora, o depoente de hoje, o ex-comandante da Polícia Rodoviária Federal, lógico, ele vai se defender, falando, não foi nada disso, eu estava cumprindo o meu papel. Resta a CPI conseguir obter as provas. E a partir daí fazer a condenação de quem tiver que ser condenado. Principalmente mostrar que é atípico, né? Mostrar, olha, não era por acaso, há uma distribuição de operações pelo Brasil naquele dia, e resta a CPI mostrar, e já tem alguns dados nesse sentido, que havia desproporcionalmente mais operações em certas regiões, citadas como destacadas a região Nordeste, do que em outras regiões. Agora, hoje houve a aprovação da convocação, né, no ex-diretor da BIM, do general Gonçalves Dias. Sim. E aí, nesses casos, nos dois casos, eu acho que a questão envolve omissão, né? Principalmente omissão, né? Grosso modo. Agora, no caso do coronel Lewandre Júnior, aí é gravíssimo. Aí é diferente, né? Porque ele era do Estado, ele é ainda hoje do Estado-Maior do Exército, né? E as comunicações que foram recuperadas pela Polícia Federal a partir do celular do Major Cid, do Tenente Coronel Cid, né? São reveladoras de fatos gravíssimos, de um comportamento gravíssimo por parte de alguém do Estado-Maior do Exército. Não, e mostra também, né, que aí você vê, né, a minuta do golpe, aí você começa a pegar as conversas que estão no celular do Mauro Cid, mas de grupos de WhatsApp, e que isso era uma conversa recorrente ali nesses grupos bolsonaristas, né, como se isso fosse algo que pudesse de fato acontecer, que fosse normal, né? Como se estivessem marcando um churrasco. Convence ele aí pra gente fazer aquele churrasco domingo. Vai exato. Aí, por favor, fala com o cara aí. É um cara... São pessoas importantes. São pessoas importantes, inclusive, na hierarquia das Senão ele vai ser preso e ainda na papuda. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Você instruir alguém para passar esse tipo de instrução para o presidente da República. Que ele não tem nada a perder, logo deve dar o golpe de Estado. E na continuidade dessa conversa, que agora não tem, mas como foi revelado na semana passada, eu lembro que ainda o Mauro Cid respondia assim, o PR não sente, não era exatamente as palavras, né? Não eram essas, mas o PR não sente confiança no alto comando do Exército. Um negócio assim. Mas e aí, se sentisse confiança, ia pedir... Gente, sabe que o negócio não pode, né? Não pode Agora, acontecer. Existiam outros altos oficiais, né? Que diziam que determinado grupamento militar estava pronto, era só receber uma ordem. Faltava apenas um sinal. E era por isso que todos caminhavam em direção ao ajudante de ordens do presidente, para que ele conseguisse, ele intercedesse junto ao presidente, para que houvesse então algum sinal que deflagraria a operação. E essa ideia sobre a falta de confiança é muito grave, né? Não é que ele afasta a possibilidade por ser uma possibilidade absurda, ou por ser uma coisa inimaginável, mas sim por não ter confiança em A, B ou C. E se tivesse confiança? É isso. Né? A gente passou de uma tentativa de golpe, ao menos, passou de um sinal. A gente não sabe quantas pessoas exatamente seriam necessárias para dar ao presidente da República a confiança de seguir adiante com os planos que seus auxiliares estavam maquinando. Mas quantas pessoas eram essas? A gente não sabe. Pode ser que tenham sido 3, 4, 5 pessoas, 2. E pensar que a normalidade democrática do Brasil acabou ficando na mão de 3, 4 pessoas e que havia a abertura para esse tipo de papo nos arredores do presidente, nos círculos mais íntimos de auxiliares do presidente, é bastante assustador. Uhum. Ainda sobre o depoimento do Silvinei, ele disse hoje, né, que essa ação coordenada para impedir a votação seria impossível. Essa ação de fazer fazer uma operação para, enfim, tentar evitar com que as pessoas chegassem ao seu local de votação, principalmente na região Nordeste, principalmente não, né, basicamente lá, porque é um reduto mais forte para o presidente agora, Bolsonaro. Ele disse que essa ação coordenada para impedir...
Lula, olha eu. Seria impossível. Por quê? Ele diz o seguinte: temos 13 mil policiais, grande parte dos nossos policiais também eram eleitores do presidente Lula. Além disso, é um crime impossível, que não ocorreu, não tem como. Como falaríamos com 13 mil policiais explicando essa forma criminosa sem ter uma conversa de WhatsApp, Telegram, sem uma reunião, sem nenhum e-mail enviado? Para o ex-diretor, não haveria como articular a ação sem vazamentos. Enfim, colocou ali o ponto de vista dele, só estou colocando aqui. A Polícia Rodoviária Federal sempre manifestou um apoio muito grande ao então presidente Bolsonaro e à reeleição dele. Então, falar que existia uma grande quantidade, uma boa parte da corporação que votava no outro candidato... Certamente tem alguns. Conversa, certamente tem. Mas era muito claro desde o início do governo e ao longo do governo, a Polícia Rodoviária Federal foi sendo fortalecida e instrumentalizada para agir de uma determinada maneira que claramente apoiavam o então presidente Bolsonaro e iria apoiá-lo nas eleições. E parece não haver dúvida, né? Da proporção de policiais, de qualquer força policial entre um candidato e outro, não parece ser nem competitivo, né? Não parece ser uma divisão 55-45. É uma divisão bastante significativa em favor de Bolsonaro. E me parece que a Polícia Rodoviária Federal tem sim meios de coordenar suas ações, ou não. Não sim, consegue. E você não precisa explicar, olha, vamos tentar ali impedir que os eleitores cheguem, então você não precisa explicar. Você fala assim, gente, vamos fazer uma operação e é isso. E aí quem está coordenando sabe quais são os reais motivos disso, né? Não precisa, se não quiser, não precisa, não dá para não ter vazamento, né? Essa é a questão. A Polícia Rodoviária Federal está nas suas atribuições ao fazer blitzes e fazer qualquer tipo de operação nas estradas. Não precisa ser dado um motivo especial. Olha, o motivo que está por trás, não. Você só pede para as pessoas fazerem certas operações que vão atrasar, que vão causar uma série de problemas, sem precisar dizer qual é o motivo por trás disso tudo. Isso não é necessário. Exatamente. Bom, aí uma pergunta, né, que eu faço, né, para vocês, aproveitando essa temática, né, depois do 8 de janeiro, o que aconteceu aqui no nosso país, fortalece ou enfraquece as instituições? A reação pós 8 de janeiro? Eu acho que a gente teve um teste bastante significativo. Um teste que nós, enquanto país, estamos enfrentando já há alguns anos. A gente tem uma dificuldade enorme de retomar a normalidade das relações da sociedade com as instituições, por vários motivos. E acho que o que aconteceu no dia 8 de janeiro faz com que fique ainda mais difícil a normalização dessa relação, porque fica claro que nós passamos muito perto de uma situação especial. Né? Por mais a gente não vai saber quão perto a gente passou de fato de uma tentativa de golpe, mas parece razoável a gente supor que passamos perto de uma situação diferente. E aí, mesmo com as melhores intenções, acho que a nossa relação com as instituições destinadas principalmente a proteger a democracia fica diferente, porque em momentos especiais a gente acaba aceitando que as instituições se comportem de maneira diferente. Então, na minha visão, é urgente que a gente retome certo tipo de normalidade, o que, com toda razão, é difícil a gente visualizar quando a gente tem acesso a esse tipo de mensagem, a esse tipo de comportamento, como a gente teve na última semana com a revista Veja. Quando a gente vê isso de fato acontecer, a nossa sensação de que estamos perto de um ambiente de normalidade fica um pouco enfraquecido. Isso não é normal. Né? Em nenhuma democracia isso pode ser normalizado. Então, por um lado, há um alívio da minha parte de que a gente tenha conseguido passar, apesar dos pesares, com uma certa normalidade, principalmente no pós-8 de janeiro. Por outro lado, é uma certa tensão de pensar o quão próximo nós estivemos de uma situação de uma possível tentativa de golpe. Essas pessoas não estavam distantes do poder, eles tinham acesso direto ao presidente da República. Então, inclusive, citam falas do presidente da República, não citações diretas, mas falam de como o presidente da República se sente em relação a isso tudo. O que causa
a qualquer defensor da democracia, eu acho que uma sensação de desconforto bastante grande. O presidente da República foi informado, teve conversas sobre uma tentativa de golpe. Isso é muito assustador, né? É assustador saber disso. É assustador. Assustador, e a gente fica com a sensação de como fazer para restaurar uma relação de forma consciente, forte e confiável, né? Porque se estão sendo descobertas as participações ou conversas ou trocas de mensagens entre militares de altíssima patente, né? Nem todo mundo pensava da mesma forma, tanto é que não houve nada. Não aconteceu, né? Não aconteceu nada, em tese não aconteceu, mas outras pessoas também lá dentro, lá do alto comando, pensavam da mesma maneira como pensaram esses que fizeram as mensagens. E aí a gente fica no meio do caminho e fala, bom, e aí, o amanhã como vai ser? Eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente conseguir restaurar esta confiança, esta relação de institucionalidade, de respeito aos ideários republicanos e principalmente à democracia, né? A gente tem muitas interrogações diante da gente. E é um trabalho, né, da Polícia Federal que precisa ser feito de forma muito minuciosa, precisa e rápida, para a coisa não se perder, né, no meio do caminho, porque às vezes, né, fica vazou essa conversa, né, que teve do celular do Coronel Mauro Cid. Nossa, você vai só se assustando, mas assim, a gente precisa pegar tudo isso, juntar e tornar em algo concreto, né, na prática, assim, e rápido, porque eu acho que esse tipo de coisa precisa ter respostas rápidas, né, precisam ter respostas rápidas para a sociedade falar assim, bom, isso aqui, né, que nem criança quando tá aprendendo, bom, isso aqui não pode, tem que ter uma resposta rápida, né, para falar, não, mas peraí. Agora, a gente não pode de novo botar debaixo do tapete, né? Sim. Porque senão nós vamos ficar com mais um período, um episódio gravíssimo na história política brasileira, sem haver um esclarecimento absoluto. Então tem que esclarecer, tem que definir, quem tiver que ser culpado, quem for culpado deve pagar por isso. E aí encerra-se. Encerra-se, claro. Acaba, vamos virar a página e partir para a próxima. Porque senão fica. Essas histórias do Brasil é especialista em botar panos quentes aqui. Vamos ali. indo, tá tudo bem. Vamos indo, passou. tá tudo bem. Passou. Né? Não passou. É muito grave termos membros das Forças Armadas literalmente tramando o golpe de Estado. Isso é muito grave. A gente não pode pensar que saímos ilesos, logo vamos passar, vamos adiante. Não é para ir adiante, é uma coisa muito grave. E a gente não pode cair na armadilha de ver isso como uma questão política. Não é sobre o Lula e o Bolsonaro, não é sobre o lulismo e o bolsonarismo. É sobre pessoas ocupantes de altos escalões nas Forças Armadas, literalmente tramando um golpe de Estado. E isso precisa ter consequência. As Forças Armadas precisam entender que elas não são parte do processo político-eleitoral do Brasil. Elas têm funções determinadas pela Constituição e a vitória ou derrota do candidato A ou B não tem nenhuma relação com as Forças Armadas. Elas não estão ali para aplaudir ou para vaiar. Festejar. Exato, né? Não estão ali. A função dela não é festejar ou para posse. aprovar, né? Não tem que aprovar nada. Exato. Quem aprova é a eleição, é o sistema eleitoral, né? Exato. Quem chancela o eleito é o TSE, as outras instituições que chancelam isso. As Forças Armadas não tem nada a ver com isso. A gente precisa retornar as Forças Armadas ao seu papel constitucional. E parece que a gente está tendo essa conversa em 1985. Falar que as Forças Armadas precisam retornar ao seu papel. A gente já passou disso há muito tempo.